As férias são um período de brincadeiras, descanso e descontração. E voltar às aulas não é uma das tarefas mais fáceis para crianças e adolescentes. Na semana que vem, os alunos das escolas públicas retomam a rotina. E muitos pais têm dúvidas de como preparar os filhos para isso. Mais difícil ainda é quando as crianças começam a vida escolar. E para falar sobre o assunto, nós convidamos o psicólogo Gabriel Zeine Gondim. Boa tarde, Gabriel. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente no Repórter DF. Boa tarde, Natália. Boa tarde a todos que estão assistindo a gente. Gabriel, quais são os benefícios de colocar uma criança na escola e qual é a idade ideal? Os benefícios, quando a criança começa a desenvolver a parte verbal, a comunicação, é um bom ambiente para ela desenvolver isso, com as conversas, com outras crianças, o saber perder, o saber ganhar, o lidar com todas essas concorrências do ambiente social. Hoje em dia, com as famílias modernas e com os preços de algumas creches, está sendo adiado, não há problema. As crianças podem brincar no parquinho da sua residência, da casa, mas uma idade ideal é a partir dos 2 anos e até os 4 anos é imprescindível mesmo a escola. O pai que coloca antes dos 2, porque muitos pais precisam trabalhar, né? Às vezes não quer deixar com babá e não tem com quem contar familiar, né? Chega a ser prejudicial botar uma criança com menos de 2 anos na escola ou não? De forma alguma. Até tem os lados positivos, que a criança já cria uma adaptação logo cedo com nessa primeira fase do primeiro ano, segundo ano na escola. Mas não é bom passar também demais os 4 anos, né? Não, por conta desse motivo da desenvoltura social. É um ambiente muito propício para desenvolver alguns repertórios, no caso, saber perder, saber ganhar, lidar com frustrações, que é esse ambiente social que vai ser promovido na escola. Agora, para o pai que tem o primeiro filho na escola, o que ele precisa saber? O que ele vai encontrar quando ele for deixar o filho, quando ele for matricular? Quais são os principais, as dificuldades da criança? O que ele tem que lidar? A história começa antes, nesse caso, sabe, Natália? É importante a gente sempre trabalhar com prevenções e planejamento. No caso, os pais conhecerem a escola antes, e não só os pais, mas a criança também. Então, os pais que estão lidando com o primeiro dia de aula, que a criança, no caso, nem começou, é interessante os pais levarem na semana anterior a começar as aulas. Então, eu estive visitando algumas escolas já semana passada e eu vi alguns pais levando os pequenininhos, se adaptando. Então, se ambientalizando no que a escola tem a oferecer. As escolas hoje são muito atraentes. Tem desde animaizinhos de estimação, até parquinhos, quadros lúdicos diferentes. Então, a criança ir se estimulando com isso é o mais ideal. E o pai inseguro, ele passa essa segurança para a criança? Porque às vezes a criança vai numa boa, né? Não acha ruim. Com certeza. As inseguranças, os medos, isso para a psicologia é aprendido. Então, os medos passam a ser transferidos de pais para filhos. Então, no caso, uma mãe que tem, não sei, medo de barata, provavelmente essa criança pode desenvolver esse medo por conta desse modelo. Então, os pais que vão nesse trajeto deixar as crianças na escola começam, às vezes, até a produzir algumas insatisfações, alguns choros, e a criança fala, mas por que minha mãe vai chorar, né? Se daqui a pouco ela vai me pegar, né? Ela está falando que vai me pegar na escola e ela está mais insegura que eu. Verdade. Então fica essa dica para os pais, não que eles não possam ficar inseguros, mas podem, tentar disfarçar. mas saber administrar e aceitar essas inseguranças. Em relação aos alunos que estão voltando das férias, né? Como é que a gente prepara essas crianças e adolescentes? O principal objetivo das férias, Natália, como você disse, é o descanso. Então, é saber represar essas energias, preparar para o ano letivo que vai começar. Então, os pais também podem administrar isso muito bem, introduzindo talvez algum livro mais didático, mais lúdico, para a criança também ir treinando essa parte cognitiva para não chegar de supetão, assim, olha, amanhã começa a aula, tá bom? Aí pode ter essas resistências mesmo das crianças, né? Certo, agradeço muito a sua participação aqui no Repórter DF. Obrigada. Obrigado a você, Natália, a todos também.